Olá galera, tudo bem? Vamos fazer aqui um vídeo aqui falando sobre reflexão. Hoje aqui eu vou falar aqui de pessoas que tinham sabedoria no passado, que sabia definir todas as coisas e Deus dava sabedoria às pessoas naquela época. Até hoje Deus consegue dar sabedoria a quem procura sabedoria, a quem pede sabedoria a Deus. Então a gente vai falar aqui do rei Salomão, que foi um grande rei naquela época, porque como vocês sabem, quando Jesus perguntou a ele o que era que ele queria, ele disse que queria só apenas sabedoria. Então Deus acrescentou sabedoria e riqueza na vida desse rei, né? Então, o caso de hoje que a gente vai falar é sobre umas mulheres que tinha na época. Hoje ainda existe esse tipo de gente. Conseguiu carregar uma, pegou o filho da outra, né? E roubou. Então foi ao ouvido do rei, o rei mandou chamar as duas mulheres. Quando essas mulheres chegaram ao rei, perguntou às mulheres de quem era o filho, né? Aí as mulheres, uma dizia que era de uma, outra dizia que era da outra. Então ele saiu um pouco, foi para seu estabelecimento, aí mandou as mulheres esperar um pouco, aí pediu orientação de Deus, né? Porque como era que ele ia definir essa situação, como era que ele ia fazer para saber realmente quem era a verdadeira mãe daquela criança, né? Então Deus tocou no coração dele e mandou ele voltou para a sala onde ele estava com aquelas duas senhoras, com aquelas duas mulheres. Então ele perguntou, chamou um dos criados, aí disse: olha, vou fazer o seguinte, pega aquela espada ali e você parta ao meio essa criança e dê um pedaço a cada uma das mães. Aí uma das mulheres correu e atravessou-se na frente da espada e disse: não, senhor, não faça isso, entregue a criança para outra. Então ele olhou e disse: então o filho é seu, porque a verdadeira mãe é aquela que dá a vida pelo seu filho. O verdadeiro pai é aquele que dá a vida pelo seu filho. Então essa reflexão, galera, foi isso aí, para pessoas que anda na verdade, anda sobre a orientação de Deus, porque esse rei foi usado dessa forma para saber a verdadeira realidade, porque se ele não tinha como ele definir quem era mãe. Então o que ele mandou cortar a criança no meio para poder dar um pedaço da criança para cada mãe, a verdadeira mãe se atravessou na frente e disse que podia dar a criança toda a outra mulher, porque não queria que matasse a criança. Então ele definiu que a mãe era aquela que atravessou na frente da espada, né? Porque a mãe verdadeira dá sempre a vida pelo filho. Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje não vai ser muito comprido, não vai ser um vídeo curto, mas isso aí para ficar uma reflexão na vida de cada pessoa, para saber sobre a orientação de Deus, que Deus sabe orientar cada pessoa quando você estiver numa situação difícil, uma situação que você não possa resolver. Se ajoelhe aos pés de Deus, que Ele vai dar orientação a você, para você saber o que é que você pode fazer da sua vida, porque só Deus que pode orientar a gente de certas coisas, certas coisas que às vezes você não consegue resolver, que alguém da terra que não consegue, só Deus pode resolver. Então peça orientação a Deus, não peça recurso não, porque recurso que nem diz o ditado, quando você pedir orientação, faça que nem o rei Salomão. Quando você pedir orientação, Deus pedir sabedoria, Deus vai acrescentar tudo na tua vida. Então é isso aí, o vídeo de hoje foi sobre isso aí. A riqueza e a prosperidade vem tudo da sabedoria. Uma boa noite para vocês e fique com Deus.